Fala galera, beleza? Tô de volta. Continuando aqui nesse tema de encoding. Antes de eu continuar essa aula aqui, eu já aviso para você que se você não assistiu o vídeo anterior, assiste antes de assistir esse, porque tem informações aqui que eu vou usar, que eu vou partir do princípio que você já entendeu o que eu expliquei na aula passada, que é sobre o TF8, esse algoritmozinho aqui que faz uma conversão de um byte para o TF8. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre Base64, que é um outro algoritmo de encoding muito famoso, muito usado. Qual é a importância dele? Ele permite você fazer transporte de dados de uma forma segura. E quando eu digo segura aqui, não é segurança no sentido de que uma pessoa que está recebendo esses dados não vai conseguir identificar, né, interceptar e ler o conteúdo que eu estou mandando. A ideia do encoding não é segurança nesse sentido. A segurança que eu digo aqui é a segurança que ele vai receber os dados íntegros. Os dados não vão ser corrompidos. Então eu consigo mandar um e-mail daqui para um outro lugar e graças ao Base64 eu consigo que esses dados, né, uma imagem que eu mande ou texto, seja lá o que for, que ele vai chegar certinho do outro lado, sem ser corrompido. O que acontece? Se a gente tiver, por exemplo, uma imagem, né, no fim das contas a máquina ele só lê bits, né, 0 e 1, 0 e 1. Vai transformar essa imagem em um monte de bytes. E esse byte, se ele tiver caracteres acentuados, símbolos, coisa desse tipo, a gente viu na aula passada que dependendo do encoding que a máquina que está recebendo tiver ou não tiver, no caso, né, se não tiver o mesmo encoding de onde foi enviado, ele não vai conseguir identificar alguns caracteres e ele vai corromper o arquivo. Então, o Base64 entrou para resolver esse problema. Então, o que ele fez? Ele definiu 64 caracteres, né? Então ele só usa 64 bits. E esses caracteres daqui são caracteres da tabela ASCII, mas só caracteres que ele considera 100% seguros. Então ele pegou as letras maiúsculas e minúsculas, os números e mais dois símbolos aqui, que é o mais e o barra. Nem a tabela ASCII por si só seria seguro para você fazer transferência, se você fizesse um encoding para ASCII e mandasse. Por quê? O ASCII, por exemplo, tem o caractere 13, né, que é o Enter. O Enter, por exemplo, ele varia de um SO para outro. Se você for no Linux, ele é de um jeito, no Windows é em outro. Em alguns ele é /N, em alguns ele é /N/R, né, que é o caractere de return e o quebra de linha. Então ele tem diferença em sistemas operacionais diferentes. Então o Base64 entrou meio que para resolver isso. Ele criou, botou aqui só os caracteres que são garantidos que qualquer encoding vai ter esse mapeamento aqui igualzinho, não vai ter problema de divergência de SO. Beleza? E um dos problemas que ele tem é que ele aumenta o tamanho do arquivo. Então pensa o seguinte, como ele tem só 64 bits, se a gente fosse voltar naquela tabelinha que eu criei aqui, que representa byte, né, o máximo que ele tem é 64 caracteres, ou seja, ele vai ocupar no máximo 6 bits. Então o máximo que ele ocuparia aqui seria que representa o 63, né, que é o último daqui, porque ele começa com 0. Ou seja, se eu pegar o TF8 qualquer aqui, vou inventar aqui um byte com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ficar fácil de entender, botei 4 uns e 4 zeros. Se eu tivesse que transformar isso aqui para Base64, o que ele faria? Ele pegaria só 6 caracteres aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no segundo byte ele pegaria a continuação dele, que era o 00. E aí, como aqui embaixo não tem 6, ele completaria com mais 4 zeros. Então, isso aqui se transformaria nisso. Ou seja, um byte do TF8 se transforma em 2 bytes no Base64. Se eu tivesse um segundo byte aqui, por exemplo, vou botar aqui 10, 10, 10, 10. Então, ele terminou aqui no 00 do anterior, né? Então, ele continuaria aqui com a sequência. Ou seja, ele precisa de mais 4 caracteres. Então, ele pegaria 10, 10, que é o início desse segundo byte. Ou seja, sobrou aqui um 10, 10 aqui no final, que viria para cá, e aí eu completo com mais 2 zeros. Ou seja, 2 bytes viraram 3 bytes. E o número que é certinho, que ele fecha certo aqui, são exatamente 3 bytes. Aqui eu vou colocar ao contrário, vou botar 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, ao invés de eu completar isso aqui com 2 zeros que eu fiz, na verdade ele vai continuar sendo, mas por um acaso, né, eu vou pegar os dois primeiros daqui, que é 0, 0, e botaria os últimos 4 aqui, que é 0, 0, 1, 1, 1, 1, aqui.
Ou seja, eu peguei 3 bytes e converti em 4. Essa aqui é a proporção dele. A cada 3 bytes, ele gera 4. E como esses bytes aqui do Base64 só tem 6 bits, a gente garante, né, que os 6 bits, o máximo que ele vai conseguir atingir é esse 111 que eu falei, ou seja, o máximo que ele vai conseguir ser é o barra. Então ele nunca vai ter um caractere fora desse range aqui, beleza? Antes de eu mostrar como é que o algoritmo funciona para fazer o encode e o decode, eu acho legal mostrar para vocês aqui esse sitezinho que faz encode online de Base64. Então, só para simular isso que eu falei, vamos pegar aqui a palavra top, por exemplo, que são 3 letras. E como eu estou usando 3 letras da tabela ASCII, eu expliquei isso aqui na aula passada, na tabela ASCII, qualquer caractere dele, qualquer símbolo, representa 1 byte exatamente. Então, 3 letras aqui representariam 3 bytes, que é o que eu estou simulando aqui. 3 bytes viram 4. Ou seja, nesse caso aqui, eu não sei o que ele vai gerar. Mas eu tenho certeza que vão ser 4 bytes, porque eu tinha 3 aqui em cima. Então, se eu mandar dar um encode aqui, ele vai gerar 4 bytes. Se eu tivesse só 2 bytes aqui, segundo as nossas contas que a gente fez aqui, esses 2 bytes aqui, eles se transformariam em 3, se eu não me engano. Né? Ele pararia aqui 8, 16, ele faria 6, 12, pararia aqui e ia completar com zeros no final. Ou seja, esses 2 bytes aqui virariam 3. E aí o que acontece? O Base64, ele não pode retornar 3 bytes, ele sempre tem que retornar 4 bytes. Então, quando você passa uma string aqui que só tem 2, que ele está incompleto, ao invés de ele retornar 3 bytes aqui embaixo, ele vai retornar 4. Então, ele vai completar esses 3 bytes que ele tinha ali embaixo com um símbolo do igual. Então, se você fizer isso aqui, ele vai fazer 2 para 3, que foi o que ele fez aqui, e completa com o igual no final. Ou seja, ele sempre vai ter 4 bytes. Então, se eu botasse uma letra só, eu mostrei para vocês aqui que uma letra aqui, 1 byte, vira 2 nesse caso. Nesse caso aqui, ele vai ter 2 bytes embaixo, ele vai ter 2 sobrando, então ele vai completar com 2 iguais. Então, tá aqui. Beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona. Ele sempre vai gerar 4 bytes. Então, próxima meta agora, vamos pegar esse top, que foi o exemplo que eu usei, e vamos ver como é que esse top se transforma nisso aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui na tabela do TF8, eu vou botar aqui em cima, top, que é a palavra que a gente está querendo converter. Deixa eu limpar esses dados aqui que a gente botou só para fazer as simulações. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse top aqui, vamos na tabela ASCII, procura o T maiúsculo. Então, eu vou pegar o binário dele direto, vou colar aqui o binário dele. Depois, vamos pegar o O minúsculo, vou copiar aqui, vou colar aqui. E vou pegar o P minúsculo, que é esse aqui. Então, isso aqui é a representação binária da palavra top em UTF-8. E agora vamos converter isso aqui para Base64. Ou seja, a gente vai pegar basicamente esses 6 primeiros aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sobrou 2 zeros aqui, a gente coloca para o segundo. Depois completa com os 4 próximos daqui, que é 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Sobraram agora 4 1s, a gente bota para cá. Completa com os 2 próximos daqui, 0, 1. E pega o final daqui, que é 1, 1 e 4 zeros. 1, 1 e 4 zeros. Ou seja, esses 3 bytes aqui de 8 bits viraram 4 bytes de 6 bits. Então, próxima etapa. Eu tenho que pegar esse byte que foi gerado aqui, e aí eu vou usar esse sitezinho aqui que converte decimal para binário ou vice-versa. Então a gente vai ter que converter binário para decimal. Então eu vou pegar esse binário que ele gerou aqui, vou colar e vou ver. O decimal correspondente dele é o 21. Então o que a gente faz? Isso aqui é o 21. Esse 21 na tabela do Base64, ele representa o V maiúsculo. Ou seja, isso aqui começou com V maiúsculo. Esse binário aqui é o 6, então vamos botar aqui 6. Esse próximo aqui é o 61, esse aqui é o 61, e o último é o 48. Então vamos lá, o último 48. Então vamos lá, o 6, quem é o 6 aqui? É a letra G maiúscula. Quem é o próximo? É o 61, o 61 é o 9.
E o último é o 48, o 48 é o W minúsculo. Ou seja, VG9W. VG9W, que foi o que a gente tinha obtido aqui naquela vez que a gente fez o encode. Então, é basicamente assim que funciona. É simples o algoritmo deles. Você pega os bytes, quebra em bytes de 6 bits, depois você olha na tabela do Base 64 aqui, pega o decimal de cada um deles e faz um mapeamento aqui para a letra que cada um deles corresponde. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, aquele segundo exemplo que a gente fez, que era só o TO, vamos voltar aqui para ver, o TO, ele tinha gerado VG8 igual. Então vamos ver aqui, o TO seriam só 2 bytes aqui, então a gente só tem esses 2 primeiros bytes, ou seja, o que vai acontecer? A gente teve esse primeiro aqui, completou o segundo com 000110, foi até aqui, depois a gente pegou esses 4 uns aqui, então isso aqui não ia existir, e esse finalzinho dele pararia até aqui, que é o que a gente tem. Então a gente completaria aqui com 2 zeros. Ou seja, esses 2 bytes aqui continuaram iguais, então o 21 e o 6 aqui são iguais, ou seja, o V e o G vão continuar os mesmos, mas o final aqui vai mudar. O que vai mudar vai ser esse último aqui. Se eu pegar aqui esse decimal, ele corresponde ao 60, o 60 é o 8, ou seja, ele viraria VG8. E como eu falei para vocês, como está faltando um byte, a gente completa com o igual. Então, o TO seria o VG8 igual. VG8 igual. E para finalizar aqui, só o T, VA igual igual. Então a gente teria só um byte aqui agora, que seria só da letra T, é esse byte aqui. Então a gente não vai ter isso. E aqui a gente parou no 01, 01, 01. Ele completou com 2 zeros, então aqui no final seria tudo zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então a gente não teria esses dois aqui. Esse primeiro continua sendo igual, então continua sendo a letra V. E o segundo, como é tudo zero, o decimal dele correspondente também seria o zero. E o zero aqui é a letra A, ou seja, VA. E como ele está faltando 2 caracteres, igual, igual, ou seja, bateu certinho, VA igual, igual. Então beleza, então está explicado aqui como é que funciona o algoritmo do Base 64, bem simples. E só para deixar aqui um pouquinho reforçado o que eu fiz na aula passada, esse exemplo aqui é um exemplo fácil, né, de chegar no resultado, porque a gente só mexeu com caracteres da tabela ASCII. Então se eu tivesse, por exemplo, aqui um T, e aí vamos pegar aqui um símbolo, eu escolhi já um símbolo aqui, qualquer da tabela Unicode, vamos pegar aqui, deixa eu ver, pode ser o C do copyright, por exemplo. Então vou copiar esse símbolo aqui, a gente quer agora botar o T e o C do copyright, beleza? Então vamos olhar primeiro aqui o que aconteceria se eu botasse isso. Ele gerou VMKP. Então vamos lá, primeira coisa, Rodrigo, você me disse que se eu tivesse só 2 letras aqui, que ele ia gerar com igual no final, porque está faltando uma. Não foi isso que eu disse, lembra bem, eu falei que é a quantidade de bytes que tem aqui em cima, não a quantidade de letras. Ou seja, se está gerando aqui embaixo sem nenhum igual, eu estou dizendo automaticamente que isso aqui tem 3 bytes. Ou seja, como esse caractere aqui não é um caractere da tabela ASCII, ele vai gerar 2 bytes, porque ele está gerando certinho aqui embaixo. Então isso aqui provavelmente tem 3 bytes. Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui. Primeiro, vamos olhar aqui na tabela Unicode, ele representa o código 169. Então vamos inverter aqui, vamos botar decimal para binário. Vamos botar aqui 169, vamos ver qual o binário correspondente dele. Vou copiar e vou colar aqui. Então vou deixar aqui em cima, vou botar aqui no segundo caractere. Esse aqui é o binário do arroba. E eu apaguei aqui à toa o do T maiúsculo que a gente já tinha, não precisava ter apagado. O T é esse aqui, vou voltar aqui para o código. Então isso aqui seria a representação em binário do T e do C do copyright. Porém, a gente explicou isso aqui na aula passada, né? Quando a gente está usando o TF8, a gente usa essa tabelinha aqui. Então, os que começam com 0 vão direto. Os que começam com 1, eles não podem ser diretos. Eles vão usar algum desses 3 casos aqui de baixo.
Então, como a gente tem 8 bits aqui, ele entraria no segundo caso. Então, ele vai ocupar 2 bytes. Isso aqui vai se transformar em 2. Ou seja, eu vou pegar isso aqui, vou copiar esse conteúdo, vou botar aqui em cima para a gente ter. Ele vai ter aqui esse 110 aqui, que é o desse header, e no segundo ele vai ter o 10. E a gente vai ter que completar esses 2 bytes aqui com conteúdo disso aqui. E até um dos motivos que está me fazendo explicar isso aqui para vocês é porque eu cometi um equívoco na aula passada, na hora que eu expliquei isso. Quando eu expliquei, eu falei, a gente precisa aqui de 5 caracteres e 6 no segundo. Eu mandei a gente fazer assim, pegar os 5 primeiros daqui, colocar aqui, e depois botar os 2 últimos do final aqui e completar com um monte de zeros. Na verdade, é ao contrário. Os zeros que a gente preenche quando não tem, não são no final, são no início. Então aqui, como a gente precisa de 5 mais 6, a gente precisa de 11 bits para preencher aqui dentro, ok? Como a gente só tem 8 aqui, a gente precisa de mais 3. Então a gente completa com 3 zeros no início. É assim que a gente faz. Ou seja, o primeiro aqui precisa de 5, ou seja, ele vai pegar aqui 0, 0, 0, 10. Parou aqui. E o segundo é 101, 001. Então, 101, 001. E assim ele completa os 3 bytes dele. Convertemos isso aqui para o TF8. E agora ele tem 3 bytes. Então, por isso que no nosso código, quando a gente fez isso aqui, ele gerou 4 certinho, não tinha nenhum igual. Porque isso aqui, o T e o C do copyright, representam, na verdade, 3 bytes. Certo? E agora isso aqui vai base 64. Então, seria basicamente a mesma coisa. A gente vai pegar aqui 01, 01, 01. E o 00 passou para o segundo. Bota mais 4 aqui, 1100. Então ele parou aqui. Temos 0010 agora. 0010. Com mais 2 daqui, 10. E faltou 101, 001. 101, 001. Então seria basicamente, mais uma vez, fazer a mesma coisa. Pegar cada um desses aqui. Fazer agora binário para decimal. Pega cada um desses binários aqui. 21 é o primeiro. O segundo é 12, então vou botar aqui 12. O terceiro, 10. E para finalizar, esse último aqui é o 41. Então, se a gente olhar aqui a representação disso, vamos lá, o 21 é a letra V maiúsculo, de novo, né? Foi igual ao do anterior. O 12 é o M maiúsculo. O 10 é o K maiúsculo. E o 41 é o P minúsculo. Então, VMKP minúsculo, VMKP minúsculo, certinho, bateu. Então, eu acho que com isso aqui eu consegui demonstrar todos os casos possíveis aqui, né, com ou sem caracteres fora da tabela ASCII. É importante a gente perceber isso aqui também. Bem, e o processo de decoding é um processo contrário, basicamente, né? Então, a gente pegaria isso que a gente fez e faria o contrário. Ou seja, a gente já tem aqui os números aqui mapeados, né, desses 4 bytes. Então, 21, 12, 10, 41. Então, o que a gente pegaria? A gente tem que pegar aqui na verdade, como a gente já tem aqui, inclusive, os binários de cada um deles, fica até mais fácil, né? A gente vai pegar, basicamente, esses binários aqui. Deixa eu botar aqui uma coluna agrupada. A gente pode simplesmente copiando esses binários aqui, juntando todos eles. Aqui, aqui, aqui e aqui. E agora a gente separa ele de 8 em 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele viraria 3 bytes aqui de 8. E se a gente olhar esses bytes aqui, eles vão ser exatamente os mesmos bytes que a gente tinha aqui em cima. Que é o 0, 10, 101, 00. 1, 0, 0, 0, 0, 10. Mesma coisa aqui, 101, 01, 001. Ou seja, a gente voltou para o que estava aqui. E aí, o que o nosso código vai olhar? Começou com 0, eu represento o símbolo direto que eu sei que é da tabela ASCII. Se começou com 1, eu sei que ele não é da tabela ASCII. Ou seja, isso aqui não é um caractere sozinho. Então, como ele começou com 2 1s aqui, eu sei que ele precisa de 2 bytes para formar um caractere. Então, eu sei que ele e o próximo juntos formam um caractere. Então, o que ele vai fazer? Ele vai extrair esses dois aqui e vai tirar o 110 da frente, né? Então, ele pegaria aqui só o restante disso aqui. Então, ele vai tirar o 110. Ele vai sobrar aqui 3 zeros e 10. 0, 0, 0, 10. No segundo, ele vai tirar o primeiro 10. Sobrou 101, 001.
101.001. E aí ele vai tirar esses zeros da frente aqui que não precisa, que a gente colocou para preencher. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes certinho. Então esse 10.10.1001 é exatamente o que era, se a gente olhar aqui na nossa tabela do Unicode, é esse caractere aqui, né? Se a gente olhar o 169 dele, vamos voltar aqui de novo e vamos botar aqui decimal para binário. Deixa eu só conferir aqui que eu esqueci qual que a gente estava fazendo. 169. Então vamos botar aqui 169. Tá aqui, 101.001.001. 101.01001. Ou seja, a gente conseguiu voltar do que era antes exatamente. Então, por isso que a gente diz que o algoritmos de encoding não são para dar segurança, né? Porque eles são facilmente reversíveis. O algoritmo que eles usam para fazer o encoding ou decode, eles são abertos, né? Todo mundo sabe isso. Então, não usem jamais encoding para gerar senhas achando que você está fazendo uma senha segura. Apesar dele gerar um valor com letras aleatórias, você não está fazendo nada seguro aqui. Para você fazer senha, a gente tem que usar outra coisa que é o hash. Vai ser um tema para um próximo vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, sobre esse tema aqui de Base 64, espero que vocês tenham entendido aqui. É um tema que eu também considero bastante importante e eu, como sempre, acho legal a gente entender o porquê das coisas. Então tá aqui o vídeo para quem é mais curioso, quiser entender um pouco mais a fundo como funciona esse algoritmo do encode e decode do Base 64. E é isso, pessoal, vou encerrar por aqui e até a próxima aula. Fui!